Olá, boa noite. Notícias em Debate de hoje vai falar sobre o Festival de Cenas Teatrais, o FECET. E sobre este assunto a gente conversa com Pedro Norato, diretor-geral do FECET. Boa noite, Pedro, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. E eu fico bem feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho mais desses 16 dias de festival. E com Djaelton Quirino, diretor e ator do grupo Teatro de Retalhos. Boa noite, Djaelton, bem-vindo. Boa noite a todos. Bom, a gente já está no meio do FECET, é isso, Sim, né? Já está acontecendo. Começou dia 15 lá no Sesc Santos, com uma grande homenagem ao nosso queridíssimo, né, Dagoberto Feliz, que é o grande homenageado do FECET na 21ª edição. O Dagoberto, que é ator, diretor, é clown, ele que representa muito para o cenário nacional, né, na parte das linguagens teatrais. E ele já veio com o espetáculo para cá? Ele veio com o espetáculo Palhaços no dia 15, nos brindando com um excelente espetáculo, né, que foi aplaudido por todos os amigos, muitos artistas, casa cheia e a gente revivendo sempre as histórias do que vem acontecendo. No caso do Dagoberto, foi um dos primeiros a pisarem no palco do Sesc. Então, para a gente rememorar esses momentos, momentos de muita emoção. Agora a gente está na 21ª edição do Festival do FECET aqui na nossa região, né? Como é que você vê a importância de tanto tempo, 21 anos, 21 edições participando e trazendo essa alegria para todas as pessoas? É um festival importantíssimo. Eu que venho de Pernambuco, né, do interior de Pernambuco, é a minha terceira edição que participo. E a gente já conhecia o festival, porque é o primeiro festival de cenas do país. Então é um festival que tem uma importância política e artística muito grande. E a fama do festival, ela corre o país. E a gente conseguiu participar a primeira vez em 2015, quando a gente veio com o espetáculo Teatro de Retalhos. A gente veio com o espetáculo Aquelas Coisas e a gente apresentou lá no Sesc Santos também. Essa é a terceira vez que eu venho participando do FECET, e esse ano a gente veio com o espetáculo e também eu vim como orientador, que é uma função bem importante dentro do festival, que é onde a gente vai fazer análise das cenas e tentar contribuir para o crescimento e para o estímulo também da produção teatral local e dialogando com o que tem sido feito no país hoje. Agora, o Djaelton, ele é de Pernambuco, né? O FECET é de Santos, nasceu em Santos. Nasceu em Santos. Acabou se espalhando para o Brasil todo? Você vê, hoje nós temos vários festivais pelo país de cenas curtas, mas o FECET é o primeiro. E a gente sempre recebe amigos, né? Amigos da arte, de outros grupos, como é o caso aqui da Companhia de Retalhos, e de outros amigos que também vão vir. Tem gente vindo do Rio de Janeiro, gente vindo de Salvador. Então, para a gente é muito importante esse momento, para que eles também possam trazer coisas novas para a gente e que também possam vivenciar esses momentos aqui conosco, sabendo um pouquinho do nosso cenário teatral. E a função que o Djaelton veio esse ano junto com a Carol Arco Verde é justamente trazer um pouquinho desse olhar dos trabalhos que eles fazem lá, justamente com essas cenas que são apresentadas em 15 minutos. Aí o grupo ele vai, pinça uma cena de um texto, né, de um dramaturgo, e ele leva isso para a cena. Então ele tem uma proposta. E a função deles é justamente mostrar caminhos, para mostrar os pontos que estão acertando, os pontos que ainda podem ser corrigidos de alguma forma para que se torne um espetáculo. Essa cena passa a ser um espetáculo. Quer dizer, é o antigo júri, os jurados, na verdade, hoje são chamados de orientadores, é isso? Isso, é porque esse nome júri, jurado, ele tem um peso, às vezes até pejorativo, né? E a ideia de orientar é mais forte, né? A ideia da orientação, ela vem com outro olhar, que é mais de contribuir mesmo. Apesar dos orientadores também organizarem os premiados, apontarem os destaques, os destaques, mas a gente faz, a nossa principal função é orientar as cenas para que elas cresçam e se tornem espetáculos, e também, mesmo que não se tornem, para que os diretores, os atores,
eles possam também perceber para que caminho eles possam seguir, possam pesquisar mais, se aprofundar, entende? Então, na verdade, e ter acho que essa integração, essa interação com grupos de outros locais do Brasil, isso deve trazer bastante riqueza também, né? Nossa, é maravilhoso e um privilégio para a gente, né? Trazer esses parceiros que vão trazer realmente toda a bagagem deles, né? O que eles também vêm passando e construindo dentro do seu dia a dia, eles trazem um pouquinho para a gente nos dias que eles ficam aqui conosco, né? Muitas informações e novos projetos. Então a gente está fazendo o festival e já pensando no ano seguinte e já trazendo assim, olha, a gente podia fazer nesse momento isso, proporcionar tal coisa para os grupos. Então, quer dizer, são pessoas que estão de fora, né, que passam a integrar naqueles 16 dias e a pensar também o festival. Não só, por exemplo, com a minha visão, a visão da Carla, ou visão das 73 pessoas que estão trabalhando em função do festival. Então, com outras pessoas dando novos aportes para isso. Agora, 21 edições não é para qualquer um, né? Como é que você vê essa trajetória toda do FECET? Olha, realmente... É sinal de orgulho, a cada ano que passa vai se tornando mais importante e você tem que realmente o compromisso com a sua cidade, com os grupos, com os artistas. Então isso a gente só vai conseguindo mediante essas parcerias que a gente vai desenvolvendo. Pessoas que confiam no trabalho, confiam na gente, confiam no trabalho que está sendo desenvolvido na cidade e que se identificam com isso. Então, só tende a fortalecer, né? Vocês têm o apoio do poder público ou não? Então, nós temos uma parceria com o poder público. Assim, o FECET, ele é idealizado e realizado pela TESCOM em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura. Né? Então, nós temos os teatros que são colocados para a gente. Esse ano nós estamos desenvolvendo o festival com 2 emendas municipais, cedida pelo Marcelo Del Bosco e pelo professor Igor, no ano passado. Esse ano é um ano bem difícil, né? Fazer arte, fazer cultura nunca é fácil, mas esse ano tem sido um ano bem difícil para a gente. E a gente conseguiu essas 2 pessoas da cidade que no ano passado eram vereadores, que conhecendo o festival de perto, falou, olha, estou saindo, mas estou deixando duas emendas para vocês. E porque patrocínio esse ano nós não tivemos. A gente está numa época de crise onde está muito difícil, né? Mas, em compensação, grandes parceiros, como é o caso aqui do Djaelton, da Carol que está aqui nos ouvindo, parceiros como do Da Voida que está vindo lá junto com o Marcos Lobo do Salvador, da Bahia, né? O Zé Alex do Rio de Janeiro, então, quer dizer, e dos grupos aqui de Santos e da região. Quer dizer, existe uma parceria, né, uma cumplicidade com todos os artistas, na verdade, né? Até pela história do próprio festival, né? Um festival que fez história, faz história, e é uma história também de resistência, né? Que a gente se mira, quanto artista, para que nas nossas regiões a gente consiga também ter projetos e eventos como é o FECET, que movimenta a região, né? Porque a gente tem cenas não só de Santos, mas de Santos, São Vicente, São Paulo, né? De toda a região, e também consegue envolver artistas do país. E essa troca, esse momento de troca, ele é muito importante para a gente também. A gente vem, traz um pouco do nosso olhar e leva um pouco também de tudo que é feito aqui, que é vivenciado. Então, é um festival que ensina para a gente também um pouco sobre resistência, sobre a luta, sobre parceria, né? Que são coisas que nesses tempos de crise se tornam mais importantes do que o próprio dinheiro em si. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a programação do FECET. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é FECET. E sobre isso a gente está conversando com Pedro Norato e Djaelton Quirino. Bom, Djaelton, existe um tema que norteia cada FECET, né? Esse FECET desse ano, qual que é o tema? Esse ano é FECET 21, Lona Aberta, Céu Estrelado. E é engraçado esse tema, assim, a gente falando de parceria no bloco anterior,
E esse tema ele surge de um momento em que a gente estava conversando no outro FESET, no 20º, a gente falava sobre qual seria o tema desse ano. E a gente, lá de Pernambuco, a gente se intrometendo um pouco, a gente disse, seria legal um tema como esse. A gente pensou junto, esse tema junto com o Pedro e com a Carla, e acabou sendo esse tema, também pensando no homenageado, né, que é o Dagoberto Feliz, que também trabalha com palhaçaria, tem essa ligação com o circo, e que a gente pensando nesse momento que a gente vive, que o país vive, e como é importante o espetáculo nunca parar, entende? Apesar de às vezes a gente não ter a lona, né, mas a gente tem um céu estrelado, então a gente vai lá... ela esteja aberta, tem o céu estrelado. Tem o céu estrelado, de uma forma ou de outra, a arte resiste, então esse tema ele engloba um pouco isso tudo, né? O homenageado, o momento que o país vive e essas trocas, esses encontros. E aí nesses encontros, nesses espaços, nós temos os nossos momentos de experimentações, né? O que a gente vem realizando lá no FESET, todos os dias tem a galeria que fica no foyer do Teatro Municipal Brás Cubas, e nós temos lá a galeria Lona Aberta, Céu Estrelado, que é justamente um espaço onde vários alunos construíram nichos ali, locais performáticos, construindo um espaço onde ele possa receber o público e dialogar com esse público. E dentro desse espaço nós temos lá o nosso picadeiro, onde você pode declamar, você pode tocar uma música, você pode apresentar uma performance. Então tudo isso para quê? Para experimentar e buscar novos olhares. Então isso que representa o Lona Aberta, Céu Estrelado. É um espaço democrático, né? Totalmente onde existe democrático. Essa integração do artista com o público. Sim, né? Democrático e de troca, né? Que vai construindo novos olhares. Muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho da programação? Vamos, porque a gente está, não no meio, né? No início ainda do FESET, ainda tem muita coisa acontecendo aí. Que a gente vai até o esperar? dia 30, né? Nós temos então o feset.com.br, que lá nós temos o site e temos toda a programação detalhada. Mas assim, é interessante a gente comentar que no dia agora, próximo dia 29, que é amanhã, quinta-feira, nós temos o Pequeno Príncipe, que é a adaptação e direção da Déia de Oliveira, que é lá do Colégio Carmo. E é interessante, Djaelton, você completar, né? Esse espetáculo, que hoje é um espetáculo... Ano passado foi uma cena. Participou do FESET ano passado como uma cena da categoria estudantil. E esse ano ele vem participando do FESET como espetáculo. Então, aquele processo que a gente falou sobre orientação, como funciona e tal, houve a orientação e dessa orientação e transformou em espetáculo. Só corrigindo, esse espetáculo é dia 29, na outra quinta-feira, é isso? É dia 29 de junho. 29, ok. Sim, é isso mesmo. Dia 29 de junho, na outra quinta-feira. E ele acontece quando? Ela vai ser no Teatro Municipal Brás Cubas, às 20 horas. É o Pequeno Príncipe. Né? Então, e comemorando lá os 10 anos da CIA Teatral Pé no Palco. Então isso, olha que maravilha, você traz sua cena, essa cena ela é orientada e depois torna-se um espetáculo. Então o que eu falei para você, que é uma das missões do festival. É uma construção, na verdade, né, Pedro? As pessoas ou as escolas, os grupos, eles vão lá não só para se apresentar, mas na verdade é uma troca, né? Você percebe essa troca de conceitos, de valores e de crescimento, acaba construindo. O tempo todo, né? A gente que está fazendo teatro, a gente busca o tempo todo o olhar do outro, né? A gente até diz, né, que até é fácil a gente viver o nosso sonho. Agora, viver o sonho do outro é bem difícil, né? Então, você tem que se desprender. Então, o FESET, acho que ele mostra isso para a gente, enquanto realizadores e diretores do festival. Então, o que acontece ali nos bastidores é fenomenal. Se pudesse filmar tudo que acontece, um grupo preocupado com o outro, na troca é mais interessante do que se vê no palco, né? Pra gente, muito. Se pudesse realmente fazer um documentário sobre isso, é enriquecedor, porque você percebe o grupo realmente preocupado com o outro, com a sua entrada, com o tempo, a troca do cenário, o que pode ajudar aqui e acolá. Então, quer dizer, isso é muito bom. Agora, Djaelton, você como orientador já deve ter percebido muitas situações, né? Agora, esse FESET, ele tem algumas regras, é uma mostra competitiva, certo? Isso. As cenas, elas devem ter algum tempo específico? Sim.
Existe o regulamento, existe a amostra competitiva e a amostra livre, né? A amostra livre é quando Pedro e Carla, o Tescom, a escola como um todo, convidam alguns artistas para apresentarem os seus espetáculos, como o Pequeno Príncipe, né, que a gente falou. E existe a amostra competitiva, que elas são divididas em categorias, que aí tem o mirim, tem o monólogo, tem o estudantil e o adulto. Então são 4 categorias. E dentro dessas categorias existem regras, né? Cada um tem o seu regulamento. E aí um regulamento que serve para todas as categorias é o tempo. O tempo mínimo para a cena é de 10 minutos e o máximo é de 15. Então, quer dizer, tem que estar nesse aí, intervalo. Isso. Caso não esteja, ela já é desclassificada. Então ela não passa nem para a parte de premiação. Então é uma regra que perpassa todas essas categorias. E aí, estando a cena entre esse tempo, aí ela vai ser analisada, vai ter a orientação, existe a roda de partilha, que é o momento que os orientadores conversam com todos os diretores ou idealizadores das cenas. E por fim, no dia 30, a premiação. Existe alguma troca com os atores? Porque a gente percebe que existem alguns grupos que são grupos de escolas, né? Vocês têm essa troca, o orientador com a criança, ou é só com o diretor? Quase, ele repassa? Quase sempre acontece dessa forma. É com o professor e o professor repassa até por uma questão pedagógica. Entende? Então a gente conversa mais tete a tete assim com o professor, artista para artista, e artista para artista, e aí a gente fala de questões técnicas, e aí o professor ele leva isso de uma forma mais pedagógica, mais redonda, para que a criança, o estudante, ele entenda, e para também não ferir, né, nessa questão dessa construção artística, porque tem algumas coisas que cabem ao professor e tem outras coisas que cabem ele levar e traduzir. Né? Tá, ok. No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o FESET. Não sai daí, nós voltamos já já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é Festival de Cenas Teatrais, o FESET. E sobre este assunto a gente conversa com Pedro Norato, diretor-geral do FESET, e de Jaelton Quirino, diretor e ator do grupo Teatro de Retalhos. Bom, a gente estava falando um pouquinho da programação, Pedro. Tem mais coisa acontecendo ainda, né? Sim, nessa quinta-feira, dia 22 de junho, nós temos um espetáculo que está vindo lá de Salvador, com um outro orientador da categoria adulto, que é o Duda Voida, e com a direção do Marcos Lobo, que estão vindo de Salvador, com sua bagagem de artistas para contribuir. E dentro da contribuição de orientadores, eles também trazem um espetáculo para ser apresentado no dia 22 de junho no Teatro Municipal, no Teatro Guarani, 22 de junho no Guarani. Esses espetáculos, eles não estão na mostra competitiva? Não, isso aí é mostra paralela. No caso, esse espetáculo aí com o Duda Voida, ele é gratuito. A pessoa que estiver interessada, só chegar uns 30 minutos antes, lá no Teatro Guarani. Ele acontece às 20 horas. Às 20 horas, é só levar um enlatado, porque depois essa doação vai para o GAPA Santista, que é o FESET Solidário. Quer dizer, além de ajudar a construir todo o caráter e a carreira desses artistas aqui da nossa região e do Brasil inteiro, o FESET também tem essa parte solidária? Sim, sim, a gente já adota isso há um tempão, para que o artista realmente ele esteja ligado às causas que possam, no caso, não ser só assistencialista, e sim ajudar realmente a transformar, a que a pessoa conheça o trabalho, no caso do GAPA, o trabalho que o GAPA faz, para poder conhecer um pouquinho mais sobre a dedicação dessas pessoas. E também dentro do FESET Solidário a gente tem as senhoras lá do Quadradinhos do Amor. Então a gente recolhe novelos de lã e elas transformam aquelas linhas lá em colchas para aquecer um pouco aí e doar, no caso, para os velhinhos, asilos, para crianças em creches. Então é um pouco da nossa contribuição e do nosso comprometimento. Existe, não sei se existe nesse tipo de mostra competitiva, mas tem algum favorito aqui da nossa região?
Olha, favorito, olha, eu falo que eu não me meto nisso, né? Eu deixo para os orientadores, me distancio disso, mas nós temos muitos favoritos, ainda bem, são muitos trabalhos. E a categoria estudantil, uma das categorias que mais cresce no festival. Assim, adulto a gente sempre tem muitos trabalhos, e trabalhos bons. Agora, a categoria estudantil e a Mirim, né, que você... Foi destaque, é fabuloso. Então, assim, eu não posso indicar algum, mas tem muitos favoritos. Pelo que a gente fica ouvindo nos bastidores, nos corredores, o público passa. Categoria Mirim, eu falei assim, ó, não, esse aí já é vencedor, não, esse aqui é vencedor, olha, esse aqui. Difícil. Todos venceram, porque assim, todos saem comentando muito bem da qualidade, não é, Djaelton? Você que teve essa experiência ali vendo todas as cenas. Foi bem difícil esse ano o trabalho, porque a categoria Mirim ela já encerrou, ela agora começa o estudantil, né? Vai ter o adulto. E a gente fez algumas rodas de partilha e conversando com os outros dois orientadores, a gente teve um pouco de dificuldade de definir a premiação, porque todos os trabalhos estavam de alto nível realmente. Tinham crianças de 3, de 5 anos em cena e que eram maravilhosas, assim, que tinham um apuramento artístico que às vezes a gente não encontra em um adulto, sabe? Então, é uma categoria que cresceu muito do ano passado para cá, por exemplo, e cresceu em qualidade, né? E para premiar esse povo é muito difícil, porque realmente são trabalhos são crianças, intensos, né? E eles estão muito bem, assim, né? Pensando, porque às vezes a gente pensa erroneamente que sendo criança não vai estar tão bem quanto um adulto, mas pelo contrário. Agora você falou sobre um assunto importante, que é essa questão da mostra estudantil, a importância da arte dentro das escolas. A gente teve, algum tempo atrás, a questão da discussão da reforma do ensino médio, onde a educação artística, ela seria retirada do ensino médio, né? E a classe artística inteira, claro, principalmente os professores de teatro que hoje participam do FESET, foram contra e se manifestaram, né? Como é que vocês veem esse posicionamento do governo e como é que um professor de teatro de uma escola pode trabalhar a criança a tornar ela um ator ou uma atriz profissional? Assim, a gente sempre... É uma tristeza muito grande, né? Você receber essa notícia e ver o descaso, porque é um total descaso que fazem com o ser humano. E o que a gente consegue com o FESET é justamente apurar um pouco tudo isso e fazer com que reverbere nas escolas. Hoje o FESET, a gente pode falar com muito orgulho que ele é um dos grandes responsáveis em preparar professores para que possam ir para dentro das escolas e que esses dirigentes de escola também percebam que precisam ter um profissional gabaritado, que trabalha com o assunto e que possa passar realmente uma consciência política para esse aluno, né? Porque ele é um ser humano. Então, se ele vai ser um artista, não é a nossa total preocupação, é que ele realmente seja um ser humano melhor, para que ele possa se perceber e possa... o caráter da criança, né? Na verdade, é ajudar na formação desse caráter. E na construção cidadã também, né? A gente comentava isso esses dias, as camadas que o festival tem, e que esse tipo de ação ela consegue alcançar. Porque não é só a camada artística, aquilo que vai para a cena, aquilo que vai para o palco, sabe? A gente escuta alguns depoimentos de alunos que realmente eles se mudam, eles se transformam a partir de pequenas ações. Então, até a questão da profissionalização, às vezes não é a finalidade da coisa, e sim a construção do pensamento crítico, do cidadão, sabe? Porque o teatro, as artes, de uma forma geral, sempre trazem debates e questionamentos sociais, humanos, e que são de extrema importância. Eu acho que quando um agente político vem e aparta a cultura da educação, é um dos maiores erros que podem acontecer, sabe? Porque
Jaelton, Pedro, muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso aí no finalzinho do F7. Para nós, né? Então, para todo mundo que está nos assistindo, né? A gente peça para que entre lá no site f7.com.br e veja toda a programação. Tá joia, então. Obrigado. Obrigado. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.